Os recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso. No entanto, a extrema exploração humana para principalmente o agronegócio e o desperdício de água pelo poder público e pela população tem feito com que a água, antes abundante, começasse a fazer falta nas torneiras e principalmente na natureza, causando a morte de peixes, anfíbios e outras espécies que dependem dos rios para a vida. Mas ainda podemos reverter este quadro catastrófico. Para isso, precisamos entender mais sobre os recursos hídricos, diminuir o consumo de água e buscar formas de tratamento para a água utilizada. Vamos juntos conhecer mais sobre os recursos hídricos e buscar soluções para a crise? O Ecoideias começa agora! O Rio Piracicaba é o maior afluente em volume de água do Rio Tietê. É ele que abastece a região metropolitana de Campinas e parte da Grande São Paulo. Viemos até Piracicaba para conhecer mais sobre a situação deste rio. Laura, quais são as principais características do Rio Piracicaba? O Rio Piracicaba, ele nasce no sul de Minas Gerais e segue pelo oeste do estado de São Paulo. Ele abastece principalmente a região de Piracicaba, região de Campinas e a Grande São Paulo, um dos rios que abastece a Grande São Paulo. Ele é grande em extensão, muitas cidades dependem dele. E hoje a importância dele é muito grande também, né? Além de ser super importante para a natureza, né? Ele faz parte da natureza, por conta do abastecimento da população humana. Isso, exatamente. Muitas cidades dependem dele, principalmente algumas cidades ao entorno, que captam a água dele para as cidades. E como que a ação humana tem influenciado o Rio Piracicaba? No nosso caso aqui, que eu posso dizer, na nossa cidade de Piracicaba, o que acontece é que aqui a gente tem muito desmatamento nas margens e temos muitos esgotos clandestinos jogados nisso. Então acaba, apesar do tratamento ser, o que é coletado é 99,9% tratado, o clandestino que é jogado no rio, não temos ainda controle sobre isso, né? Então isso dificulta. Então quando, por exemplo, estamos em épocas de seca, isso acaba se tornando prejudicial para toda a população. E além de ser prejudicial para a população, né, ainda prejudica a fauna existente no rio. Exatamente, principalmente a baixa concentração de oxigênio, que leva à mortandade dos peixes. Então, a mata ciliar ela é importantíssima, né, para a preservação dos rios. Exatamente. Até porque quando a água cai nas margens dos rios, e se não há nenhuma proteção, ela acaba erodindo ali o local, que vai levar todo o solo que tem ali, toda a parte, vai embora junto com o rio. A vegetação ela segura toda a terra. Até que a gente pode perceber que quando não tem vegetação no lugar, nas margens, o que acaba acontecendo? Vai erodindo bastante, o que acaba alargando as margens do rio. A cidade de Piracicaba ela tem bastante turistas, né? Por conta justamente do rio. Isso. E como essas secas têm atingido o rio, tem influenciado o turismo? Com certeza. Tem atingido, principalmente porque o rio fica com uma grande concentração de esgoto, o cheiro é forte e acaba afastando. Até porque grande parte dos nossos pontos turísticos são nas margens do rio. Aqui, por exemplo, onde nós estamos, o mirante, que eu digo, né? Estamos em pleno contato com o rio. Mais para frente você vai encontrar a Ponte Pêncil, a Rua do Porto, o Parque da Rua do Porto. Nesses parques estão todos à beira do rio, então é impossível você estar num lugar querendo aproveitar, querendo ver uma paisagem tão bonita e ficar com um cheiro insuportável que você não aguenta. E Laura, como que os acontecimentos do Rio Piracicaba afetam o Rio Tietê? O Rio Piracicaba deságua no Rio Tietê, ali na região de Santa Maria da Serra, Barra Bonita, ali na divisa. O que acontece é que se nosso rio está poluído, não há um tratamento adequado de esgoto, o que vai acabar acontecendo é que a hora que ele deságua no Rio Tietê, toda a poluição acaba indo para lá também. Então, nossa obrigação, eu acho, que é a gente tratar dele
merece receber coisa ruim, né? Assim como as outras cidades também, onde o rio Piracicaba passa, também eu acho que é uma obrigação deles cuidar do seu próprio esgoto, da sua própria água de esgoto, antes do rio passar por aqui. A educação ambiental ainda é a melhor solução para se preservar a natureza. A Elizabeth nos conta o papel dos espaços públicos para educar sobre os recursos hídricos em Piracicaba. A educação ambiental, ela estimula as pessoas a compreender, a perceber melhor o espaço onde elas vivem, né? Principalmente entendendo que natureza não é algo que está longe dela, ela faz parte dessa natureza. Então a educação ambiental, ela estimula as pessoas a compreenderem, a conhecerem esses espaços e sentir esses espaços como local delas, de vivência delas. Então a sensação de pertencimento faz com que a pessoa goste mais e cuide do seu espaço. Então, uma das ferramentas é trabalhar essa percepção, né? A educação ambiental, ela vai por essa linha. O lance de conscientizar, né, é importante, mas a consciência é individual. Então, no caso, a educação ambiental, ela fornece várias informações, várias vivências para que as pessoas percebam e mudem seus comportamentos em relação ao dia a dia, né? A conservação das águas, ao tratamento dos resíduos sólidos, a sua relação com o ambiente no geral. Os centros ou núcleos de educação ambiental são espaços que fornecem, muitas vezes, programas de educação ambiental ou projetos. Então, nesses espaços é possível reunir grupos, sejam de escolas, grupos comunitários, associação de moradores, ou até nos próprios bairros fazer acontecer a educação ambiental fomentada por essas equipes que trabalham em centros e núcleos de educação ambiental. Então, um espaço público, ele propicia, né, principalmente se ele estiver inserido num ambiente como esse nosso, né, onde nós temos o rio Piracicaba como cenário, ele propicia esse momento de contemplação, mas essa contemplação não fique só na contemplação, que ela possa ser utilizada como um processo de sensibilização, para que as pessoas percebam, achem bonito, mas também procurem ver qual que é o papel dela no meio ambiente, na sociedade, né? Depois do intervalo, a gente confere a relação entre a ação humana e a crise hídrica e o que pode ser feito para reverter essa situação. O Ecoideias volta já! A região metropolitana de São Paulo está passando pela maior crise hídrica de sua história, que pode ter graves consequências para todo o país. A ecóloga Silvia Gobo nos aponta as origens do problema e possíveis soluções para a crise. Silvia, como que a situação da crise hídrica lá em São Paulo afeta aqui a região do Rio Piracicaba? Olha, na verdade a crise hídrica não é só em São Paulo, ela é em todo o Sudeste, né? A gente teve realmente um problema de um pouco menos de precipitação nos últimos 2 anos, mas a gente tem uma situação ainda pior. Na verdade, desde 2004 a gente já sabia que o Cantareira ia entrar em colapso em algum momento. O que acontece? O Cantareira é uma série de represas que faz uma transposição de rio da bacia do Piracicaba para a região metropolitana de São Paulo. E essa transposição, na verdade, iniciada lá nos tempos dos anos 70, na época da ditadura, não foi uma negociação, ela foi fruto, né, de uma imposição para a bacia do Piracicaba. Então, atualmente, mesmo com a crise hídrica, é desviado para a região metropolitana 2/3 da água que originalmente viria para a bacia chamada PCJ, Piracicaba, Jundiaí, Capivari, né? Apenas 1/3 continua fluindo naturalmente, então, para as nossas bacias, né?
Com isso, você tem uma crise instalada na região também, ao mesmo tempo que você tem a crise na região metropolitana. E uma coisa que a gente ouviu muito por parte dos governantes, né, em relação à crise hídrica é que, na verdade, era um problema climático, que faltava chuva. Até onde é um problema climático e, na verdade, é um problema da ação humana? Então, o problema climático em si, a gente pode dizer que ele foi apenas a cereja do bolo, né? Como eu disse, desde 2004, o Cantareira já dava sinais de esgotamento. Por quê? Porque o consumo, há muito tempo, já era maior do que a precipitação. Por que o consumo era maior? Porque as regiões cresceram. A região metropolitana cresceu desmesuradamente porque achava que tinha uma fartura de água vinda do Cantareira, né? Ao mesmo tempo, a região do PCJ, que é a região que tem talvez o segundo maior PIB do estado de São Paulo, uma região muito rica, cidades como Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Americana, né? Você tem também um crescimento que houve aqui no interior. Então, o consumo cresceu muito mais do que a capacidade do próprio Cantareira. Isso a gente já sabia há muitos anos, né? E não houve, nesses 10 anos de 2004 até hoje, investimento e efetivos trabalhos para recuperar os mananciais, para recuperar as cabeceiras e as bordas dos rios, para que você tivesse maior oferta de água. Pelo contrário, a gente teve muito desmatamento nesse tempo e todos os projetos que a gente vê são apenas de novas obras, nunca de recuperação dos mananciais. Além de ter um aumento do consumo dessa água dos rios, né, também houve bastante desmatamento e poluição dos rios, né? A poluição é um outro problema grande. Ao mesmo tempo que as cidades crescem e elas aumentam o consumo de água, né, o tanto que entra de água nas casas sai na forma de esgoto, né? Então, ao mesmo tempo que você eleva o consumo, você leva junto a quantidade de esgotos, né? E às vezes há um problema crônico. Aqui no PCJ há uma mobilização para que as cidades façam tratamento de esgoto. Mas a gente não vê a mesma mobilização na região metropolitana, né? Eles costumam dizer porque a cidade é muito grande, é muito difícil de tratar. Na verdade, você tinha que ter inúmeras estações de tratamento na região urbana da região metropolitana de São Paulo, né? O maior custo não é você construir uma estação de tratamento de esgoto, mas fazer o transporte do esgoto até essa estação. Então, São Paulo tem grandes estações de esgoto, mas subutilizadas. Por quê? Porque não tem as adutoras que levam dos bairros mais distantes para essas adutoras, porque isso seria muito caro, né? Então, na verdade, são problemas também decorrentes de uma questão de planejamento e gestão, né? Então, a gente percebe que isso não foi muito bem trabalhado nos últimos 20 anos, talvez. Encher até metade das represas, né, que compõem o Cantareira, talvez a gente leve algo entre 5 e 10 anos, com boas chuvas e consumo bastante reduzido por parte da população. É uma grande contradição, né? Uma cidade grande como São Paulo está sentindo a falta d'água e tem em si correndo 2 rios enormes e super poluídos. Na verdade, se você contar todos os córregos, né, São Paulo tem 27 rios, né? São mais do que 2, né? Mais do que o Tietê, o Pinheiros, né? Ela tem muito mais rios. A maior parte deles, todos correndo embaixo das avenidas, né? Porque em um determinado momento da história de São Paulo, se achou que os rios eram um empecilho, né? Então, é melhor cobrir os rios, canalizar os rios e lotear as várzeas, né? Só que isso é que cria grande parte dos problemas. A várzea é o lugar mais baixo das cidades, é o local natural de inundação, né? Os rios, eles têm vários serviços ecossistêmicos, né? Rio não serve só para levar esgoto embora, como muita gente pensava antigamente, né? A cidade precisa do rio por inúmeras outras coisas. A gente vê muito aqui em Piracicaba que o rio, ele é a alma da cidade. Então você chega em Piracicaba, você sempre vai passar pelo rio, o piracicabano sempre vai falar do rio nas suas
nos seus comentários, né? É a alma da cidade mesmo, né? A gente vem à beira do rio trazer as crianças no domingo, usar, né, os locais de lazer e turismo que a gente tem aqui na orla. Mas Silvia, sem contar com a sorte de esperar que vá chover, ou também com essas medidas que o governo está fazendo de buscar fazer um revezamento de água aqui, acolá, um caminhão-pipa, pensando realmente numa mudança que vai trazer benefícios a longo prazo, que vai resolver a situação da crise hídrica. Quais seriam as soluções possíveis? Olha, já existem estudos mostrando que quando você tem um corpo d'água, por exemplo, um lago, né? Se você refloresta, recompõe, né, a vegetação nativa na sua borda, uma grande quantidade de vegetação aí, fechando todo o entorno desse lago, aumenta pelo menos 20% da oferta hídrica. A água aumenta nesse lugar, né? Se você e no subsolo aumenta até 30%. Então a primeira coisa que a gente deveria fazer era mapear as nascentes, recuperar as nascentes dentro das cidades, recuperar as margens dos rios, né? Fazer uma recomposição florestal bem importante. Isso seria o primeiro passo, de início. A recuperação de esgoto tinha que vir junto, porque esse é um outro problema muito grave, né? Quanto mais suja está a minha água, mais eu gasto dentro de uma cidade para captar água, tratar e distribuir para a população. A água fica mais cara para ser distribuída. Então é melhor que eu tenha a água mais limpa possível. Além disso, uma água suja, né? Se eu tiver ela acaba sendo rica em nutrientes. Elas criam, por exemplo, muitas plantas, uma vegetação flutuante. Essa vegetação flutuante, ela promove uma coisa que a gente chama de evapotranspiração. Ela acelera a perda de água dessa represa, por exemplo, né? Então, a água mais limpa, com menos nutrientes, ela seria o ideal, tanto para que a gente não perca a água, quanto para a gente ter menos custos de tratamento e, obviamente, menos riscos de saúde para a população. Em época de crise hídrica, quem sofre bastante é o agricultor. No próximo bloco, iremos conhecer um projeto de irrigação de baixo custo, que além de economizar dinheiro, também economiza água. O Ecoideias volta já! O professor Edmar Scalope, da Unesp de Botucatu, nos mostra como preservar recursos na hora de irrigar a horta. Professor Edmar, nós estamos aqui, em um dos seus projetos de irrigação. Gostaria de perguntar para o senhor como que nasceu esse projeto de irrigação de baixo custo. Ele é mais ou menos intuitivo, Patrícia, pelo seguinte: se você considerar as estatísticas de irrigação no Brasil e no mundo, né? O Brasil tem um percentual de área irrigada que pode ser considerado insignificante em relação às áreas irrigadas do mundo. Nós irrigamos aproximadamente 2% das áreas irrigadas do mundo, né? Nós irrigamos 7% do nosso potencial em relação às culturas cultivadas no Brasil, num regime de agricultura tradicional. E nós irrigamos 15% do nosso potencial de irrigação, uma estatística que foi, na verdade, fornecida pela Agência Nacional de Águas. É claro que deve haver um motivo muito forte, né, para que você consiga responsabilizar a pouca utilização da irrigação pela maioria dos agricultores. Porque por mais desinformado que os agricultores sejam, eles têm uma consciência bastante clara da importância da irrigação para a sua atividade. Com certeza, né? A agricultura depende da água. Sem dúvida. Na sua essência, né, talvez a forma mais ilustrativa, né, de você poder justificar esse argumento é que quando você passa, né, de uma agricultura tradicional para uma agricultura irrigada, você intensifica a atividade produtiva na propriedade agrícola.
Então você deixa de ter uma atividade agrícola que é regida, né, pela precipitação, pela chuva, e passa a ser independente dessa contribuição natural, a chuva, né? E com isso você acaba inserindo, né, uma característica de agricultura empresarial. Você não utiliza os recursos produtivos, né, apenas na metade do ano e na outra metade esperando a ocorrência de precipitações para você reiniciar o processo produtivo. Então a ideia é você tornar, e aí sim com a característica de baixo custo, uma integração de um grande número de agricultores nessa atividade diferenciada, seletiva, com inúmeras vantagens que no seu objetivo final ele visa melhorar a qualidade de vida desses agricultores irrigantes. Professora Edmar, além, né, desse empoderamento do agricultor, a gente também tem benefícios para a natureza, né? Sim. Qual seria a redução, além dos recursos econômicos, a redução de recursos ambientais na utilização dessa irrigação de baixo custo? Quais seriam eles? Em primeiro lugar, né, nós não deixamos de usar material manufaturado, né, que requer matéria-prima, que requer energia no seu processo de fabricação. Mas o que nós vamos usar desse material de uma forma vantajosamente do ponto de vista ambiental é aumentar pelo menos o período de utilização desse equipamento, né, de todo esse conjunto. Por exemplo, quando nós recomendamos essa tubulação para ela operar enterrada, nós estamos aumentando muito a durabilidade desse componente do sistema de irrigação. A literatura diz que uma tubulação de PVC enterrada pode durar até 40 anos. Nós não somos tão ambiciosos nas nossas previsões, né? Nós estamos colocando um período de vida útil de 20 anos, que é muito significativo. Então, a ideia de você tentar utilizar equipamentos manufaturados, mas de uma forma racional, né? Isso sem dúvida privilegia a preservação ambiental. Apenas um outro aspecto operacional que deve ser comentado, né, diz respeito à pressão que nós vamos recomendar para a operação desse equipamento. Nós utilizamos sempre baixas pressões. Baixas pressões significam menores consumos de energia, é uma relação direta, né? Quanto menor a pressão, menor o consumo de energia, o que acaba de alguma forma, né, tendo, além das vantagens econômicas, as vantagens ambientais. Nós não concorremos em utilização de energia de uma forma agressiva com a sociedade. Nós tentamos utilizar de uma forma racional a energia, né? Pressurizando, sem nenhuma dúvida, mas sem exageros. Em relação à água, professor, não vai ter um desperdício se ele ficar ligado todo esse tempo? Pelo contrário, porque vamos explorar o lado ambiental, né? À medida que se reduz a vazão das pessoas, você reduz a intensidade média de precipitação. Essa intensidade média de precipitação está em torno de 3,5 milímetros por hora. Não há uma condição de solo, uma condição topográfica que não absorva 3,5 milímetros de precipitação por hora. Então não há escoamento superficial, não há perda de água, não é? Quando você aumenta o período operacional, possibilitando a operação noturna, ele pode se privilegiar das tarifas diferenciadas de utilização de energia elétrica no período noturno. Então existe em várias regiões, né, do Brasil, o que eles caracterizam aí como tarifa verde, é uma drástica redução no custo da energia elétrica, por exemplo, quando você utiliza no período noturno, onde a demanda de energia pela população é bem menor, né? Então isso ajuda de alguma forma. Por outro lado, à medida que você coloca numa irrigação bastante água para satisfazer a capacidade de água disponível do solo, você diminui a frequência de irrigação. Quando você diminui a frequência de irrigação, você diminui a evaporação da água na superfície vegetativa e na superfície do solo, e essa evaporação, sem dúvida, é uma perda irrecuperável de água. Então nós temos que diminuir a frequência para diminuir as perdas por evaporação. Então a questão do carneiro hidráulico é que ele não necessita
de energia elétrica no sistema. Só é necessário um desnível topográfico. E esse desnível vai dar a força suficiente para pressionar a água nos aspersores. E com isso vai ter uma economia de energia do produtor. O principal ponto dessa irrigação de baixo custo é poder popularizar o sistema de irrigação, poder diminuir os custos para o grande agricultor e melhorar a qualidade dos produtos dos irrigantes. E com essa dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site. É www.tv.unesp.br/ecoideias. E nós também estamos no Facebook. É /Ecoideias TV Unesp. Até o nosso próximo programa.